Fala, irmãos, como vocês estão? Hoje eu quero falar sobre um tema que eu não costumo falar aqui, mas é sobre debates. Debates teológicos, vale a pena debater? É claro que eu não sou aí o pai da questão, obviamente, né, para decidir se vale a pena debater ou não, mas eu queria conversar aqui com vocês sobre o que eu percebo em debates, o que eu percebi em debates, qual foi minha experiência ao ver os debates, tá? Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Depois você vai deixar um comentário aí embaixo. Outra coisa, vou deixar pra vocês aí meu Insta, se vocês quiserem se aproximar ali, ter um contato comigo, depois vocês vão lá. Agora não, hein? Depois vocês vão lá, me sigam lá no Insta, tá? Pra gente poder conversar, a gente poder se comunicar lá também. E aí, o seguinte, qual foi a minha experiência com debates, né, que me marcou muito e até hoje, por que que eu vou fazer esse vídeo hoje? Então vamos lá. Quando eu estava em uma igreja e não tinha muito esse assunto de teologia, lá por volta de 2013, 14, não se falava muito de teologia, desse assunto, questão de salvação se perde ou não, dons espirituais, ou até aquele momento, eu não tinha conhecimento nenhum sobre esses debates, sobre essas discussões que existiam aí no meio evangélico, né? Principalmente, mas aí no meio reformado, talvez. E um pastor começou a falar sobre, na minha igreja, né? Ela não era uma igreja reformada, mas um pastor ele começou a pregar umas doutrinas que tinham a ver com isso, doutrina reformada. E aí os irmãos os jovens principalmente, né? Começaram a aprender um pouco sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, e isso levou a igreja a começar a debater muito sobre isso. Se a salvação se perde ou não, a continuidade dos dons, com relação à oração em línguas, né? Como que isso devia ser feito na igreja, se era uma língua estranha ou não, se era um idioma estranho. Então esse debate ele ficou muito forte ali na igreja entre os irmãos. E eu me envolvi nesse debate. Então eu era ali, comecei a me posicionar um pouco mais reformado, debatendo sobre algumas coisas. No começo eu debatia para um lado, depois era para o outro. Então eu percebi que foi uma experiência que começou a ter lá na igreja, né, nessa igreja dessa forma, e eu comecei a assistir muitos debates na internet sobre o assunto, sobre pastores reformados com arminianos, calvinistas e arminianos, sobre todo esse assunto que a gente já sabe que gera debate, tá? E o que que eu percebia naquela época, lá em 2015 mais ou menos, né? Eu percebia que havia muita raiva nos debates, muita briga, muita discussão, muito cinismo, às vezes ataques pessoais ou críticas mais fortes à pessoa críticas mais fortes à pessoa diretamente. Algumas coisas e principalmente que me marcou mais era o cinismo nos debates. As pessoas usando daquelas expressões faciais que a gente vê que parece assim muito estranha, né? Tipo assim, de um crente talvez fazer. Então, eram umas coisas que me marcaram muito. Foi essa experiência de ver muita briga, carnalidade nos debates e principalmente a ideia de as pessoas às vezes começarem a debater sobre algo que elas nem tinham pensado. Então, o debate era sobre uma coisa, mas o irmão levantou uma coisa, a pessoa já entra no debate ali, ela tem que defender aquilo ali, mas ela nem sabe o que ela tá falando. Então, o que me marcou muito foi essa questão nos debates. Por um lado, foi de eu conseguir ter muita clareza, porque como você estava vendo os dois lados debatendo, você conseguia ter o quê? Uma visão maior do assunto. Mas, por outro lado, você via uma grande divisão, um debate que era de uma forma, ao meu ponto de ver, no meu ponto de vista, era alguma coisa bem carnal mesmo, uma briga, era praticamente uma briga, onde gerava gera divisão, e foi uma coisa muito estranha pra mim. E começou a me fazer mal assistir debate. Então, em 2000, não sei, 2016 talvez, eu assisti, 2015, 2016, aí eu assisti muitos debates naquela época, mas chegou um momento que eu abandonei, parei de assistir debates, porque me fazia muito mal assistir debates, ou até mesmo debater com os irmãos sobre isso. E eu passei por anos, muito tempo, até hoje, eu acabei de assistir um debate sobre um assunto, e por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Porque pelo debate que eu assisti hoje, o que que eu percebi nesse debate? E vamos lá, no final a gente fala, né? Vale a pena debater, né? Vamos falar desse assunto. Então, assim, primeiro, o que que eu vi no debate de hoje? Eu assisti um debate hoje sobre a questão da continuidade ou da cessação dos dons. Se os dons cessaram, se eles continuam. E o que eu percebi nesse debate? A mesma coisa. Muito cinismo, muita crítica meio que assim, tentando pegar o outro usando um versículo mal interpretado, tentando pegar um na palavra, sendo que, cara, aquelas jogadas pra ganhar o debate, onde você percebe que, tipo assim, eu vou defender isso aqui, mas eu sei que isso aqui não tá certo que eu tô defendendo.
Eu não tô falando do ponto principal do debate, mas isso aqui que eu tô falando, eu só tô aproveitando agora porque veio na minha mente, vai ficar parecendo que eu tô certo aqui. Eu percebi a mesma coisa depois de anos de debate, onde há esse mesmo espírito de briga, de fazer de tentar pegar outra pessoa, mesmo às vezes vocês sabendo que você está errado no que você está argumentando, de brigar, de discutir, de querer ganhar o debate acima de qualquer custo, fazer expressões faciais onde demonstram ali um desprezo pela outra pessoa, ou simplesmente para parecer que você tá confortável. Muita carnalidade, assim, é a minha forma de ver. Talvez não é nada disso, talvez as pessoas estão lá no ápice da espiritualidade, mas a minha forma de ver é sempre um debate com muita briga, com muita. Não sei, é uma sensação, continua sendo uma sensação muito estranha para mim, esse tipo de assunto ou de debate. Eu acho assim, se uma pessoa ela quer debater, eu acho interessante uma coisa, que as duas pessoas se retirem para um lugar e que elas debatam entre elas duas. Porque eu já participei de debates onde tinha pessoas na internet, onde você fica nos comentários, você comenta, a pessoa comenta. Ninguém quer perder, ninguém vai perder o debate. Sempre vai ficar ter lá 1 milhão de comentários e ninguém vai perder o debate. Isso lá atrás eu falei, não adianta debater por comentários. Quando alguém comenta aqui uma coisa, eu, assim, se for pra ajudar, eu comento. Mas caso contrário, não adianta, porque eu vou comentar, a pessoa vai comentar. Porque a sensação é que você tá perdendo no debate. Então não adianta. Então por isso que às vezes vocês não vão ver eu aqui engajando em discussões e brigas nos comentários. Jamais. Eu fiz isso talvez uma vez aqui e eu já vi que não vale a pena mesmo. Então vocês não vão ver isso. Eu debatendo aqui. Se a pessoa te discordar, pode discordar à vontade. Discordar à vontade, não tem problema nenhum. Se a pessoa me ofender pessoalmente, eu não vou bloquear, não vou fazer nada. Não vou comentar, vou curtir só pra sair o comentário e vou deixar. Se a pessoa tiver uma dúvida genuína, ou ela discordar, às vezes eu converso com a pessoa. Quando eu vejo que é uma conversa que não tá gerando briga, discussão, eu gosto de conversar, quando é assim. Mas caso contrário, eu tenho essa experiência de que quando você quer debater, parece que você tá querendo ganhar o debate só pra ganhar o debate, né? Então, eu já fiz isso, debati assim, com pessoas na igreja, ali em rodas, mas também eu já debati, depois de um tempo eu percebi que, tipo assim, você discorda disso? Então vamos lá. Vamos se retirar e vamos conversar sobre esse assunto, eu e você. E é tão proveitoso quando acontece isso, a pessoa fala, eu discordo disso, discordo daquilo. Aí vocês saem e ali não tem plateia. É tão diferente esse debate quanto o debate na frente da plateia. É totalmente diferente. As pessoas expõem o ponto, você expõe seu ponto, no final você sai abraçado ainda. Então, essa experiência que eu tive de debater. Quer debater? Então tá, vamos debater primeiro eu e você sozinho, porque eu quero de fato saber se você tem essas dúvidas, se elas são genuínas, ou se as minhas dúvidas são genuínas. Eu percebi que isso é muito proveitoso. Uma coisa que eu percebi também é quando você vai debater em público, geralmente é para ganhar a briga, para ganhar a partida. E ninguém gosta de perder a partida, ninguém vai mudar de ideia em um debate, mas para quem assiste pode ser proveitoso. Então olha só, Guilherme, não tem nenhum proveito nos debates? Eu retirei muito proveito dos debates, porque eu vi as duas pessoas ali debatendo e eu acabei retirando muita coisa que eu aprendi muito. Falei, cara, talvez os dois estão errados e dá pra estar no meio. Talvez esse tá certo e aquele tá errado. Então eu acho que esse contraponto é melhor. Então eu tirei muito proveito de debates e acho que você pode tirar. Mas talvez, provavelmente vai chegar um tempo que você não vai aguentar o ambiente de assistir debates. As brigas, as discussões, os ataques dos pessoais ali talvez te faça se sentir mal. E essa foi minha experiência. Então, assim, vale a pena debater, né? Essa pergunta que a gente tá falando aqui agora, né? Vale a pena debater? Eu acho que tem o seu proveito. Eu acho que vale a pena as pessoas que querem participar disso, participar de debates. Então, vale a pena. As pessoas vão aprender. Outras pessoas vão tirar proveito, outras pessoas não vão mudar de ideia nenhuma, mas eu acho que tem sim o seu proveito, vale a pena debater. Agora, quando o assunto é você, vale a pena você debater? Meu conselho pra você é tome cuidado pra você não se envolver em brigas pessoais, em debates buscando o seu próprio interesse. Tome muito cuidado pra não ficar ofendendo um ao outro e sair de um debate muito mal, né, por ter falado algumas coisas, por ter comentado ou tentado usar de uma malícia contra o irmão. Então eu acho que vale a pena sim os debates, eles têm o seu valor, mas eu acho que você tem que tomar muito cuidado, coloca na balança e tome muito cuidado quando você for se envolver em um debate. Tenta debater primeiro com a pessoa no privado, tenta conversar com ela no privado, se for na internet, no privado, se for pessoalmente de lado, para que às vezes a conversa vai cessar ali. E se você sentir que é necessário depois um debate público, faça, né? Para se for gerar alguma coisa para os outros irmãos, então faça. Mas tome muito cuidado. Então eu assisti esse debate hoje justamente porque é um assunto que eu estou estudando sobre dons.
E eu achei, falei, vou tentar assistir, mas a mesma sensação. Muita briga. Não posso dizer ódio, né? Mas é muita briga. E percebi que usam de muita malícia. Tipo assim, tentam pegar a pessoa, né? Por exemplo, o pastor, né? O reverendo que defendeu que os dons eles cessaram. Ele usa a passagem de Marcos no sentido assim, então por que ninguém pega nem cobra e ninguém pega nem cobra ou toma veneno e tal? Não parece um argumento muito legal, né? Porque ali, tipo assim, é claro que você não vai pegar em cobra, que você não vai, os dons não cessaram, né? Então deixa eu pegar numa cobra aqui. Será que isso não entra em outros princípios? Não tentar a Deus, né? Talvez é uma coisa que talvez eu não gosto desse tipo de argumento, né? E infelizmente os debates são repletos desses argumentos que, na verdade, talvez não é aquilo que está falando. Às vezes a passagem que você está usando ali na hora defende outra coisa e você sabe, mas você está aproveitando dela ali simplesmente para ganhar um debate. Então essa sensação é muito ruim. Hoje foi a mesma sensação, uma sensação muito ruim. Eu assisti esse debate porque realmente estou estudando sobre esse assunto, mas talvez eu nunca mais assista um debate na minha vida, porque achei muito estranho novamente. O que você acha dos debates? Você gosta de assistir debates? Você gosta de debater? Você já ganhou alguém no debate? Já convenceu alguém a mudar de ideia no debate? Você já aprendeu num debate? Qual é a sua experiência com debates pessoais ou na internet sobre teologia? Comenta aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compreendido, retirado alguma coisa aí desse vídeo, porque essa sensação, ela tá aqui em mim até agora, uma sensação muito ruim de ter assistido um debate depois de tanto tempo sem ver tantas brigas ou tantas alfinetadas pessoais. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.